falando do tema que trouxemos na semana passada, não é mesmo? Como eu fiquei no meio do caminho da apresentação, levamos a proposta ao grupo de estudos que prepara o estudo da segunda-feira, da quarta-feira, e aí tivemos essa oportunidade de continuarmos, tá bem? Como eu falei naquele momento que iniciamos esse estudo, e agora falo também, vamos pedir aí a proteção dos nossos benfeitores espirituais, da bondade e misericórdia do Cristo em nos assistir, para podermos dialogar com vocês, trazendo esse tema tão rico para o nosso entendimento, que é a formação do corpo de luz. Não é isso? Não é uma linguagem que nós estamos acostumados a fazer, mas é uma linguagem muito apropriada para o nosso momento atual. Esse momento de transição planetária, de ingresso numa dimensão outra, muitos de nós ainda têm parte da consciência apenas na terceira dimensão. Nós conhecemos o que é aqui e fora daqui, e o que está dentro de nós em termos físicos. Passamos pela quarta, que é pensar num aspecto espiritual, numa energia, e adentramos uma quinta dimensão, que é irmos um pouco além desse segmento da nossa consciência. E fazer essa abertura num estudo desse, para cada coração, como eu falei semana passada, é um bom passo, tá bem? Então, de novo, vou pedir vocês para caminharem junto comigo, para que a gente tenha condição de ir absorvendo um pouco mais. Você queria me dizer algo, Aguinaldo, que você me perguntou, a gente já estava no final, podemos ir adiante? Eu não vou fazer esse pedacinho, porque nós já falamos um pouco, e nós estamos já definindo o que é o corpo de luz, não é isso? Vou pegar só um pouco do finalzinho que nós falamos ontem. Para falar dele, eu vou voltar aqui naquele exemplo dos corpos, esse aqui. Então, nós falamos na semana passada que um pouco mais de consciência, ou uma consciência já expandida para a compreensão de que nós estamos em evolução espiritual, já nos ajuda a perceber que não somos o corpo físico, nem o corpo etérico, o corpo espiritual, nem o astral, nem o mental inferior ou superior. Nós caminhamos para desenvolver um corpo de luz. E eu disse para vocês, o autor fala, que nós vamos tecer um corpo de luz para nós. Não é verdade? A partir do momento, e eu perguntei aqui para vocês, todos têm consciência do que é o seu corpo físico? Sabemos o que se passa conosco em consciência neste momento no nosso corpo? Como está o nosso rim essa noite? Não é verdade? O que se passa com o coração em termos físicos agora? O que está dentro do seu intestino ainda? Não é verdade? Que quantidade de líquidos você produziu hoje? Não temos ideia do que acontece conosco. Se eu disser atenção no seu dedão do pé, você vai lembrar que tem um. Mas antes disso não se lembrava. No corpo etérico, que é aquele que sobrevive ao corpo, não sabemos, não temos ideia do que levamos quando desencarnamos. Temos? E dos corpos então adiante, o corpo astral, o corpo mental, menos ainda. Mas nós estamos nesse nível de consciência, despertos, já tecendo o nosso corpo de luz. Aquele que nos levará de volta na nossa evolução. Do ego para a alma
e depois para a tecidura do corpo de luz no caminho de retorno à casa do Pai, igual a gente aprendeu. Vamos passar por ele. A maioria de nós está no ego e não tem nem noção do que é o ego. Não é verdade? Consciência de que, Helena? A maioria de nós está na consciência do ego. Lá em cima é consciência de quê? Consciência de avatar. Estou com o olho errado. É. Aqui nessa terminologia é a consciência que já está no nível de retorno à casa do Pai, naquela progressão que nós fazemos de volta. Não sei se vocês têm essa ideia. Tá bem? Então vou voltar lá onde nós estávamos. Então, o corpo de luz, aí nós vamos falar dele, que já o localizamos na semana passada. Sabemos que ele é tecido na nossa jornada do racional para o espiritual. Não é verdade? Toda vez que eu trabalho com uma compreensão acima da minha razão, o espiritual, o inexplicável, o acolhido, o aceito por mim sem a intelectualidade, ou depois da intelectualidade, eu estou tecendo um corpo de luz. Compreendem assim? Então esse corpo de luz é o veículo de expressão do ser em níveis supramentais, acima do corpo mental. Não é verdade? Então essa jornada espiritual que nós estamos realizando aqui, nós carregamos todos os corpos. Se a gente pensar o corpo físico grandão, o perispírito diminuído, os outros, até a consciência lá do avatar, simbólica dentro de nós. À medida em que vamos deixando um e tecendo o outro, vamos tomando outra forma. Fica uma dúvida sobre os corpos físico, etérico, mental e inferior. Voltando ao capítulo que eu apresentei. No caso daquela irmã, o corpo etérico dela estava no posto do seu corpo, o corpo mental inferior estava vagando, sofrendo aquilo que ela estava visualizando. Ao mesmo tempo. Sim. Porque o que levamos no nosso corpo, está perguntando, vocês entenderam a pergunta? O que levamos como do desencarnamos, aí ele falou, aquela senhora que estava lá no plano espiritual, que ele acabou de falar, deitada lá, pensando no que ela tinha feito, e voltando aquele tormento, voltava o tempo todo, isso é muito comum quando desencarnamos, repetimos aquele episódio, não é verdade? Se ela estava no corpo etérico, estava no corpo etérico. E a mente, o corpo mental dela, o corpo mental inferior, grosseiro, que é o que fica muito ligado à racionalidade física, ele estava então se debatendo. Lá e cá, flutuando, vamos dizer assim. Por outros, sendo agredido da forma como ela conseguiu visualizar lá. É uma repetição, acontece só dentro dela. Ah, entendi. Acontece no nosso campo mental, igualzinho hoje, gente. Nós andamos pela vida, aí eu olho para ela e falo assim, hoje ela não está bem. Eu acho que é por conta daquelas coisas que eu fiquei sabendo, que a Fabíola contou dela. Isso tudo, gente, que se passa onde? Dentro da minha cabeça, isso não tem nada a ver com a Ellen. É possível que eu fale isso para ela e ela fale assim, eu? Ou ela não tem consciência, não é verdade? Diferente de eu chegar e falar assim, quando eu abracei a Tatiana, eu senti uma energia de amorosidade. É minha consciência da energia que eu captei dela. Entendeu? Mas quando eu falo no campo mental, construo essas ideias todas. Não é mesmo? Eu aqui no meu mundo, cutucando o mundo alheio. E achando até que sei o que se passa no mundo da cabeça da outra pessoa. Olha como nós somos pretensiosos. Não sabemos o que se... Eu não sei o que se passa na minha. Mas sei o que está passando na dele. E afirmo que sei. E se ele falar que não, eu vou brigar com ele, porque
porque eu penso e sinto e está certo. É uma tremenda perda de energia, de tempo. Tremenda. Vocês não imaginam quanta energia que teria condição de tecer o seu corpo de luz desperdiçada, jogada fora. Nas elucubrações mentais, o nosso corpo mental, ele nos arrasta. Coloca a gente lagarto nesse planeta. Não é verdade? Não um lagarto ancestral. Então o corpo de luz é a nossa expressão nos níveis supramentais, ó, acima da mente. Está polarizado no espiritual e, portanto, não se trata do corpo etérico humano. Ele não está ligado ao corpo etérico humano. O bem conhecido perispírito dos videntes, que tem o nível etérico físico como base. É isso que eu falei da Alta Senhora. O corpo etérico físico, etérico, está ligado ao corpo físico. Por quê? Nós saímos do corpo físico através do desencarne e somos corpo etérico. Não é muito diferente do daqui não, inclusive tem peso atômico. Não é verdade? Ele tem aspectos físicos, hoje a gente sabe disso. O Inácio contou que a gente desencarna no perispírito, cria outro corpo. Hã? Aquele filme 21 gramas? 21 gramas. Pesou lá quanto que era o corpo. Muito interessante. Fizeram uma pesquisa, pesaram todas as pessoas, um pouco antes de desencarnar e quando ela desencarnar. A diferença, 21 gramas. A alma da pessoa, diz os americanos, pesa 21 gramas. Isso quer dizer que o nosso corpo físico, que tem esse peso leve, e o corpo perispiritual também tem seu peso. Ou seja, ele é um corpo ainda com emanações do corpo físico. Está claro isso? Imediatamente depois. A gente tem tanto medo de desencarnar, não é verdade? Só que nós podemos trabalhar o nosso desencarne como? Eu já falei aqui, olha. Não é verdade? Nós damos um passo para o outro plano, adentramos com consciência, não foi isso que a gente trabalhou quando estudamos a morte? Não é verdade? Para que essa consciência não me perturbe, mas que me dê condições de continuar a minha trajetória de evolução, porque depois eu deixo o corpo etérico, vou para o corpo astral. Pronto, é a viagem do espírito. Então ele fala que de maneira figurada, lembra da campânula? O corpo de luz pode ser descrito como uma campânula translúcida de finíssimo cristal, como se fosse uma coisa assim bastante tênue do ponto de vista humano, nosso olhar, como se delicado, invisível, só percebido interiormente. O corpo de luz não é percebido pela nossa formação mental, só pela intuição. Você fecha o olho assim, você tem aquela plena sensação daquela presença de corpos espirituais desse nível. Mas materializado para nós, nesse nível, não é perceptível. É sentido. Compreende? Sim. Essa campânula recebe vibrações externas e as transmite ao seu interior. Também emite para o exterior as vibrações que pulsam em seu âmago e são a força da vida sublime do espírito imortal. Então essa campânula, ela transmite aquilo que é a minha memória espiritual para a minha alma, quando eu entro em contato com ela, e também recebe dela as emanações que eu produzo de qualidade para a minha evolução. É um intercâmbio. Eu só consigo fazer isso quando está desencarnado? Não, posso fazer isso encarnado. Principalmente encarnado.
encarnado em consciência. Aliás, nós estamos encarnados exatamente para evoluir para os outros corpos de maneira mais suave. Enquanto nós ficamos nessa, não quero morrer, não quero largar esse corpo, eu estou preso, completamente acranhado nesse veículo. À medida em que eu vou evoluindo, é que eu faço a transição. Vou lá, investigo mais o que é que eu preciso, volto, com consciência, já vou liberando mais alguma coisa. Se precisar, volto para o plano espiritual, encarno outra vez mais lúcido, cada vez mais lúcido, até o dia que eu não preciso encarnar mais. Do perispírito eu vou para o meu corpo astral. Não é nem no nosso lar mais. Porque no nosso lar, a presença de corpos espirituais, perispíritos. Quando vocês leram o nosso lar e a veneranda foi visitar, a governadora do nosso lar foi visitar o nosso lar, o que eles fizeram? Fizeram uma tela fluídica para que ela tomasse corpo nessa tela. Porque ela não tinha mais corpo perispiritual. A ministra veneranda. Lembram disso? Então, olha, isso tudo é a força da vida sublime no espírito imortal, esse intercâmbio dos nossos corpos é que nos trazem recursos de consciência. Se eu não fizer isso, se eu não tiver essa consciência, eu vou ficar em corpo físico. A maioria de nós só tem consciência do corpo físico. Falou em corpo espiritual, não posso. Não vou deixar, não quero. Vou perder todos os sentidos se eu desencarnar. Ó, que pobreza. Não é verdade? Se eu desencarno, acabou esse peso, gente. Essa massa atômica da qual eu sou composta, física. Não é verdade? Isso evolui. Sabe onde que o meu corpo de carne evolui? Vocês sabem? Na terra. Porque ele decompõe e gera uma outra vida. Fora da terra, simplesmente, até a tela entendeu a questão, vocês perceberam? Partiu dessa para melhor. Helena, no caso do desdobramento, a gente passa então para o perispírito. É. Tanto é no perispírito que você fica ligado pelo seu cordão que liga o seu corpo físico. Quem consegue entrar em estado alfa, Lê? A mesma coisa. Nós não saímos do corpo assim, não. O máximo que a gente viaja é no nosso corpo perispiritual. Quem consegue? Porque tem gente que quando o perispírito desloca, leva um susto, fala, volta outra vez, aí você treme todo. Ou então fica lá gemendo, para voltar, você já viu isso? Porque não encaixa assim tão facilmente. Você já viu isso? Está sonhando e volta e eu não sinto o meu corpo. Meu Deus, eu não consigo respirar, não consigo mexer, porque não encontro. Ou a sensação de que está caindo, está de volta. É precária as nossas sensações. O corpo de luz vai sendo formado neste plano material à proporção que o relacionamento entre o eu consciente e os núcleos internos se fortalece. O meu corpo de luz, como? Nossa, e se a gente não conseguir fazer isso? Não desce. Fio a fio, não desce o corpo. Continua reencarnando. Continua reencarnando. Até ter um nível de consciência capaz de estar aqui num ambiente como este e poder receber uma revelação dessa. Começa o despertar da consciência. Então, olha só, ele vai se formando no plano material, a proporção que você se relaciona entre o seu eu consciente e seus núcleos de forma fortalecida. Estar consciente nessa vida aqui, ó, 380 graus de matéria. Estar consciente espiritualmente são lampejos. Eu vou lá, volto aqui. Até porque não dá para ficar lá, né? Vocês viram
Na próxima dimensão, quando o Inácio visita a próxima dimensão, ele está lá no plano espiritual, no hospital dos médios, não é verdade? E aí ele pega o veículo e vai na próxima dimensão. Durou 2 minutos a viagem, ele voltou morto. O corpo que ele viajou foi um desdobramento do perispírito, ele ainda voltou super cansado. Igual a gente quando viaja de avião. Aconteceu isso no nosso lar mesmo. No Ícaro também acontece. O André Luiz, ele se encontra, se não me engano, com a mãe dele. Com a mãe dele. Aí ele, em desdobramento, outro corpo. No outro plano. Encontra com a mãe em outro plano. Isso. No plano, no nosso lar, dormindo, ele se desdobra e vai lá. Desdobra e vai lá. Não é verdade? Vocês lembram disso? É outro corpo. É muita coisa para tecer, minha filha. Esse é outro corpo. É outro corpo. A sua parte consciente, olha só. A parte consciente denominamos ego. E aos núcleos internos chamamos alma ou mônada. A mônada ou o espírito é entre eles o único perecível, o único que sente. É lá que nós registramos. É lá que nós verdadeiramente evoluímos. Compreende? É o único imperecível. Deve ter errado aqui. É o único que não perece. Tá certo. É o único que guarda. Que verdadeiramente tem consciência. É lá que eu tenho consciência do que verdadeiramente sou. Aqui é um ensaio. Aqui é outra classificação, né? Olha só. Até aqui é perispírito, duplo etérico, corpo astral, mental inferior, búdico. Só aqui no átmico é que você entra na alma, no espírito. Isso aqui é uma colocação de Kardec. Cada segmento religioso tem um esquema desse, né? Os budistas têm outro, os kardecistas têm e por aí vai. Uma das maiores ilusões que a maioria das pessoas ainda mantém e alimenta é ver a parte material do seu ser como a única realidade. Nós achamos que essa nossa condição, essa beleza toda, é a única realidade. Eu olho para essa cadeira, olho para o Firmiano, isso é a minha realidade. Eu sou incapaz de perceber que isso é manifestação grosseira da realidade. Porque o que é verdadeiro em nós é um campo de energia. Além dos aparelhos. Que se embatuma segundo a quântica e formam os corpos materiais. Velocidade máxima. Vocês já viram como é que se forma um corpo? Uma partícula, imagine essa coisinha, uma partícula. Se eu movimentar ele de forma muito rápida, isso aqui é um aparelho. Matéria é velocidade. Isso é a física que diz, né? Que prova para nós, não é verdade? Eu passo aqui tão rápido que se eu botar o dedo aqui é a mesma coisa de eu encostar aqui. Lembra? A hélice do ventilador é assim. A hélice do ventilador é assim. Põe o seu dedinho para lá para você ver como é que sobe. Não é? Matéria é energia condensada em alta velocidade. Se diminuir a velocidade dela, ela vira. Não é verdade? É isso mesmo? Os físicos? Exatamente. Essa é uma maneira muito grosseira de olhar para esse movimento, né? Apenas para a gente ter uma ideia. Claro que é muito mais complexo do que isso, né? Vamos nos enganar. Então, a tecidura de sublime veste interior, o corpo de luz, tem início quando a consciência se ergue além da mente racional. Olha só, a tecidura realmente acontece quando a consciência se ergue além da mente racional, além do que eu posso trabalhar com a minha mente racional. Inclui-se
inteligência aí. À medida que a consciência externa amplia sua receptividade às irradiações espirituais, ela se verticaliza, se expande e passa a ser o canal de correntes cósmicas. O que acontece? Pensa no médium, por exemplo. Ele coloca a consciência dele além da mente racional, porque se ele pensar não vai a lugar nenhum, não é verdade? Fica aqui, ó, cravado no chão. Então, ele trabalha para desligar-se do mental, que é o trabalho que o médium faz, para que a mente racional dele não atrapalhe, não atue, e ele amplie essa consciência para ser receptivo às irradiações espirituais, que se verticaliza. Também tem uns momentos que a gente vai lá para baixo, né? Mas essa é a consciência menor. A consciência vai se verticalizando e você então é canal das correntes cósmicas, correntes espirituais. Entendeu? Daí o exercício não é com essa consciência aqui que você vai ser canal de nenhuma comunicação espiritual. Na verdade, no máximo você vai sentir um tanto de cutucão pra você largar de pensar. Mas na hora que você faz aquele vazio da mente, às vezes é 1 segundo, tchum, entrou a imagem. Não é assim, Marcos? E aí você já sabe tudo também, porque 1 segundo dessa consciência te amplia com muito maior perfeição do que se eu fechar o olho e abrir. Eu vejo pouca coisa num relance, mas num relance que nós temos no campo mental, há uma expansão. O corpo de luz não se desfaz ao término de uma encarnação. Graças a Deus. Não se desfaz. Aquilo que, então, vamos lembrar que eu estava falando, aquilo que você tece durante uma encarnação é sua verdadeira aquisição. Quando se torna perispírito, quando se faz contato com a sua alma e vai perdendo os outros corpos. É isso que você leva. Ele não se desfaz. Não perde nada. Aliás, é a nossa bagagem. Quando nós passamos pelos detectores de energia dos planos espirituais, o registro é do nosso corpo de luz. Tem uns que são pretinhos. Volta. Você é marronzinho. Levantou a mão, vocês viram. Porque nós olhamos para a parte material deste ser e o vemos marronzinho. Mas a parte imaterial, a parte espiritual dele, gente, vocês precisam ver. Se apagar a luz aí, vocês vão ver. Só Jesus, né? Só Jesus que já conseguiu isso, né? Não. Nós já tivemos a presença de muitos outros corpos e temos, de forma contínua, a presença de corpos de luz junto a nós. Só que isso não é perceptível pelo nosso nível de consciência. Né? Nós somos sustentados por eles. Olha aqui essa figura. Isso aqui dá uma conotação de corpo físico apenas para o nosso campo mental registrar, né? Mas nós somos, nosso planeta, a nível cósmico, é sustentado por energias de corpos de luz. Não é para nós. Não é verdade? O corpo de luz expressa duas qualidades: onisciência e onipresença. Ou seja, eu tenho consciência de tudo e estou presente em tudo. Onisciência e onipresença. Olha que beleza. Tenho consciência, por isso que os espíritos que já adquiriram corpos mais sutis, eles estão em todos os lugares. Tem uma consciência de tudo e uma presença em tudo. Isso para nós é Deus, né? Que nós definimos aí é mais do que o Cristo. Embora o Cristo também tenha o seu corpo crístico, que fez a sua ascese. Não é verdade? Compreendido? O corpo de luz
reflete a pura essência luminescente da vida. É o traje usado pela consciência em níveis superiores ao da alma. Níveis superiores ao da alma. Até na alma, eu ainda tenho corpo físico. Corpo da alma ainda é um corpo que recebe um nível de consciência. Olha só, é o traje usado pela consciência nos níveis superiores ao da alma. Adentra o corpo de luz. Esse é o traje. Lembra do esqueminha? Ego, alma e corpo de luz. Vai se definindo à medida que esse serviço de irradiação é realizado, e quanto mais realiza, mais se torna apto a ancorar em si o amor-sabedoria, desconhecido da alma humana. Amor-sabedoria, nós só poderíamos ter consciência dele no nível do corpo de luz. Mas ele vai se definindo na medida que eu vou fazendo aquela irradiação. Campânula do corpo de luz transmitindo instruções para mim e a minha alma recebendo isso. Esse intercâmbio, essa irradiação é que vai ancorar o amor-sabedoria. Nós aqui a nível humano temos que tipo de amor? O amor mais elevado que conseguimos manifestar. Materno. Materno? A gente não virou amor mais possessivo que o materno. Meu filho. Só de dizer assim, gente, já arrasou com a verticalização. Amor incondicional. Ele não aproxima do incondicional. Amor incondicional, você acha que a gente tem aqui? Eu amo você como amo a Deus. Maternal. Não é considerado. Não é considerado um amor mais sublime? É. Você como mãe seria capaz de pegar teu filho e entregar a Deus e agradecê-lo pela experiência que teve com ele? Naturalmente, feliz de ter experimentado por um segundo o sentimento de acolher um outro ser humano? Seria? Então esse não é um amor sublime. Sinto muito. Nós temos amor romântico. É minha emoção que liga. É minha emoção de, a coisa que eu mais quero na vida. Eu tive um embate com uma pessoa no consultório esses dias, porque ela disse para mim assim, o meu filho, de 34 anos, é meu projeto de vida. Se bezeira isso. Não é fácil não. Fulano de tal é meu projeto de vida. Ou seja, eu vivo por causa dele. Isso é amor de mãe. Agora, se Deus entender que a jornada da criatura cessou, como é que essa mãe vai ficar? Nós tivemos a experiência aqui, eu vou falar dela porque ela esteve aqui junto conosco. Recentemente, a Karine entregou o filho de 3 anos a Deus. Está lá lutando para poder largar do sentimento. Não foi assim? Recebeu ajuda espiritual, gente daquelas. Olhou assim, não tinha 2 pegadas, não, tinha 1000 pegadas no chão e ela carregada pela espiritualidade. Mas não somos capazes porque desenvolvemos amor romântico. É minha emoção. Como é que meu coração dói? Falou isso? Está nesse nível físico. O amor mais sublime que conseguimos manifestar na alma encarnada é o amor fraterno. É esse que nós viemos ensaiando aqui, que nós damos conta aqui dentro do Ismael. Chegou lá fora, chegou uma pessoa perto, você até assusta. Opa, já vai levar minha bolsa. Na verdade, isso não é amor fraterno. Amor fraterno, você quer alguma coisa da minha
bolsa? Você quer minha bolsa? Isso aí é amor fraterno. A minha bolsa é a dele. Leva também o casaco. Vocês lembram do amor além da vida? Não, poder além da vida. O mentor dele, aparentemente encarnado, vocês lembram dessa cena? Grande igual o Hudson, andando ao lado do rapazinho. Aí vem os ladrões e ele fala, pega o relógio dele e fala, olha, leva a jaqueta. Aí o menino fala, mas não é possível, você, mentor, mas que é isso? Ó, o tênis é muito bom. Deixou de cueca, vocês lembram a cena? Eu deixou de cueca. E ele foi revoltado para casa, entregou tudo, era um exercício. Era só um exercício. Nós damos conta de fazer esse exercício? Se levar uma caneta sua, você vai praguejar o indivíduo até, sem vergonha, pediu a caneta emprestada no banco e não me devolveu, ó, pôs no bolso e levou embora. Coitado desse indivíduo. Não é verdade? Então, para nós, o amor que nós conseguimos é um amor fraterno. Eu sou fraterna. Eu considero ele uma pessoa como eu. Ele lá e eu cá ainda. Não é em unidade, não. Não é em doação. Se uma pessoa xingar seu filho porque ele foi mal educado, o que você faz? Você não é? Você fala. Não, lembra da sua mãe. Sua mãe. Não é assim, Ana? Um dia meu irmão falou para minha tia lá, falou assim, olha, Marilene não faz nada na vida, ela não tem nem um passarinho para cuidar. Oh, meu filho, não fala assim dela não, você me ofende. Não é? Por causa do amor romântico, emoção. Esse amor de emoção é o primeiro que vai embora. É amor de respeito à criatura, como eu. Esse tinha que ir embora. Eu vou viver com ele porque, caso confirme em karma, gente, não tem ligação aqui que não seja karma. Não é karma. Cumpro lá e eu falo assim, ó, não gosto mais de você, vou ficar com a Tatiana, é mais bonita, mais jovem. Aí eu falo, gente, se decidiu isso, vai. A jornada deveria ser para nós tranquila na emoção, mas nós ainda estamos nesse no apelo. Por conta disso aqui, ó, essa belezura, olha, gente, é o ego. Eu senti esse amor apego. Foi uma vez eu estava na reunião e eu senti meu pai na reunião. Eu saí muito chateada da reunião porque eu sentia que ele tinha amor por mim, mas não era amor de apego. Tadinha dele. Demais a porra. Devia ficar de castigo. Eu queria que ele sentisse amor de pai. O pai vem para poder transmitir amor para ela. Ela fala assim, eu não sou a única que ele ama, gente, aquele trabalho do amor imaturo. Nós precisávamos olhar ele de novo, não precisávamos? Círculo vicioso do amor imaturo. Vamos lá no ego. Vamos trazer para nós o que então seria o ego. Por ego, entendemos o núcleo de consciência do indivíduo. Como? Você não terminou o amor imaturo, nem lá, não apagar fogo, nem. Ah, tá. Não terminou. Nós vamos voltar. O ano que vem, nós vamos começar, eu vou começar a estudar com vocês o ciclo todinho de novo. Passo a passo. Vou trazer um ciclo aqui, ó. Nós vamos mandar nele. Marca a data que eu quero assistir. Muito bom. Assim que eu voltar. Pensei que era aqui que faltava. Não. Então, olha. Por ego, entendemos o núcleo de consciência do indivíduo nos níveis materiais. Ego é material. Ele pensa no apego. Você está no ego. Entendeu? Ele pensa no dia de amanhã. O que ele vai fazer? Está no ego lá. No ego é projetado o sentimento de eu, que se origina nos planos mais profundos, mas é deturpado ao chegar no nível consciente. Por que é assim, gente?
o ego é projetado do mais profundo de mim, me mostra a minha individualidade. Mas quando chega no meu nível de consciência material, eu, os outros. Não tem unicidade. Quando nós atingimos esse nível de consciência aqui, o Pai vai nos desligar uma hora, nós temos medo. Quando eu vou desligar desse corpo material, eu vou passar esse passo que você dá aí. Quando eu já atingo esse nível de consciência, isso, que eu sei que o Pai vai fazer isso comigo, eu tenho medo. Quem que vai fazer isso comigo? Não, o Pai vai me desligar, porque só Deus que consegue desligar o meu corpo físico do corpo espiritual, para mim passar por... Não, eu consigo também. E Deus me deu essa consciência. Eu também posso. Lembra de Bezerra de Menezes? O que ele fez? Agradeceu, isso, mas... conscientemente se desprendeu, agradeceu os amigos espirituais que estavam presentes ao desencarne dele. E fez assim: gente, olha, eu te agradeço, corpo físico, por tudo que você me trouxe. Foi lá no cordão e ele mesmo seccionou, passou a receber os amigos, inclusive encarnados. Deus me deu, foi esse nível de consciência. Eu aqui não atingi o que Deus me deu. Entendeu? Aguinaldo. Deus me deu consciência de que eu sou um filho seu em jornada de retorno à casa do Pai. A casa do Pai, mas nós temos esse medo. Não, quem tem sou eu. Não, ele que tem, eu não. Tá bom. Eu é que tenho esse medo. Eu tenho medo de desencarnar e de sair do corpo e de encarar o que eu realmente sou. Eu tenho. E tem horas que, como nós vimos, quando eu encaro o que eu fiz aqui, gente, dá vontade de chorar mesmo, é muita. No fim, chego aqui, não tenho quase consciência nenhuma, chego aqui, aumento um pouquinho, eu falo, meu Deus, que bobagem que eu fiz. É desespero, ué. Então, o que eu disse? Vamos trabalhar a tecidura do nosso corpo perispiritual, para ele ir devagarzinho tecendo, ele em contato com a alma, tecer o meu corpo de luz, o verdadeiro, até eu formar ele todinho, não precisar mais encarnar. Entenderam isso? Deu para entender? Então, ó, o ego é construído assim, mas aí na minha consciência aqui, desse nível, ele é deturpado e me separo das pessoas. Até que seja absorvido pela alma, que manipula as forças da personalidade, levando a identificar-se com as aparências e a deixar-se dominar pelo orgulho, separatividade e ambição. Esse é o ego no nível deturpado de nossa consciência encarnada, orgulhoso, separativista e ambicioso. Ambicioso é obstinado, eu só quero para mim. Depois de mim, depois de mim, depois de mim, depois de mim, os que eu amo. Agora os que eu não amo, parta de mim. Amém. Não é assim? Essa é a minha consciência de ego. O ego deve ser transcendido por meio de sua entrega aos núcleos internos, o que é fácil, mais intensos, deve ser internos, o que é facilitado pela potente conjectura energética que nesta época permeia o planeta. Quinta dimensão. É ela que está nos possibilitando termos consciência de nossos corpos. Não mais, eu não sou, eu estou, que a gente fala, né? Estou no corpo físico, posso fazer uma transição tranquila para o corpo perispiritual, com consciência fazer contato com a minha alma e com mais consciência ainda, mesmo aqui nesse nível, ir tecendo o meu corpo de luz e formando esse corpo de luz. Porque é nele que eu vou fazer a minha trajetória de retorno. Compreendido? Então, olha, esta é a época em que o planeta está pronto para nos ajudar a transcender
a sair desse corpo com facilidade. Os que ficarem apegados, como você falou, nesse corpo, vão ter mais dificuldade de fazer a transição. Igual houve, vocês conhecem a história de Capela. Alguns capelinos não foram com o planeta. Ficaram. Para continuar o processo evolutivo, não é verdade? Outros não, foram embora. Noutra dimensão, nem tem registro cósmico desse planeta para nós. Tem registros em dimensões paralelas. Entenderam isso? Que ótimo! Quanto mais o ser humano cede às suas tendências egoístas, mais se vincula à desordem que hoje caracteriza a vida terrestre. Quanto mais eu favoreço as minhas tendências egóicas, mais eu fico preso à desordem que é característica da vida terrena. A vida terrena é uma desordem. Cada vez mais uma desordem. Vocês todos têm registro disso a todo momento. A todo momento. E não precisa ir em lugar nenhum, nem cutucar a vida de ninguém. Olha para os seus pensamentos. Olha se eles não refletem essas tendências e se eles não estão em desordem. Quanto sacrifício, quanto esforço dedicamos, quanto sacrifício dedicamos para colocar algum pensamento em ordem. Algum. Porque o que temos é tumulto mental, é agitação mental. Os psiquiatras hoje usam uma terminologia. Fulano tem taquipsiquismo. Não é verdade? Porque eles recebem os pacientes ou deprimidos em baixa de atividade cerebral ou em excesso. Quer tudo, fazer tudo, conhecer tudo, saber tudo, estar em tudo. Euforia. Não tem completa estado de agitação mental. A gente quer tudo ao mesmo tempo. Em uma encarnação, dá uma pressa enorme. Além de querer para mim, eu quero que todo mundo saiba tudo que eu sei. E olha, se você não manifestar o que eu sei, eu vou ficar no seu pé. Todos têm que caminhar segundo o que eu penso. Olha que desordem. Que tendência egoísta. Não é verdade? Quantos sapatos você tem, Andy? Tem uma pessoa certa. Não, eu vou falar isso porque você já contou aqui para todo mundo. Ângela é irmã de Elba Ramalho. Não é verdade? Elba Ramalho, quando eu li uma reportagem, de 970 sapatos. Colecionados assim, um quarto, tudo empilhadinho, bonitinho. Ela olhava assim, esplendor, e pegava um. 965 sujeitos sem sapatos. Isso é minha tendência? Ai, no sapato, no dinheiro, né? Dinheiro, então, gente, é um estudo em particular. Todo dia eu lembro do exercício do dinheiro que a gente fez aqui, não é, Marco? Fizemos um exercício do dinheiro aqui numa vez. Vou aproveitar que está faltando 5 minutos, o nosso estudo acabou. Eu peguei uma malinha que eu trazia com os livros para estudar e falei assim, gente, dentro dessa mala tem todo o dinheiro que você precisa para viver a sua vida até os seus últimos dias confortavelmente. Então eu te dou ela. O que você vai fazer com esse dinheiro? Olha as tendências, gente. Olha elas aí. Olha a desordem. Comprar um cavalo amarelo. O dinheiro só vai dar para daqui 2 anos. É verdade? É assim? Teve um que falou assim, eu vou dar uma casa para minha mãe. Olha como que nós somos egóicos. Mãe não tem casa porque mãe não construiu casa. Não é verdade? Se você construir 2, deu uma para
para sua mãe. Mas ela não construiu porque não construiu. Mas eu vou lá, eu dei para a mamãe. É verdade, eu conheci uma pessoa, trabalhou a vida inteira, aí teve um problema, aposentou e ia ter uma indenização. Eu vou comprar uma casa, mamãe sempre quis ter uma casa, vou dar a casa para ela. Ela tinha 40 anos e a mãe tinha 90. Eu falei, você vai pôr a casa no nome da sua mãe? O fruto do seu trabalho, da sua aposentadoria, que você não, né? Agora em diante